A paz do Senhor, amados irmãos, irmãs, todos que estão na batalha, na luta, em favor das suas famílias. Eu quero deixar aqui, quero relatar o meu testemunho de como foi o trabalhar de Deus no meu deserto e como aconteceu e tem acontecido a restauração do meu casamento, do meu matrimônio. Essa vai ser a primeira parte, eu vou dividir esse testemunho em duas partes, porque eu tive duas experiências, vivi duas experiências no deserto. A primeira, quando meu esposo saiu de casa, a batalha, a luta para o retorno. E a segunda parte vai ser quando ele retorna e eu entro no deserto dentro de casa. A minha batalha espiritual que me deu grandes experiências, mas que não foi nada fácil. Assim, foram longos meses, mais de ano, até o Senhor completar, trazer ele de volta, transformar ele, fazer ele realmente ser novamente a pessoa a qual eu orei tanto, pedi para Deus. Amados irmãos, companheiros que estão ouvindo este áudio, meu deserto iniciou em 2018, em setembro de 2018, quando meu esposo pede a separação. Ali eu estava numa campanha de oração, porque quando uma separação acontece, irmãos e irmãs, nós sabemos que o casamento já vem entrando em colapso há muito tempo. Existem muitas situações, conflitos, que não vão sendo ajustados. Chega um momento que a corda quebra, que a bomba explode, no ditado, aí no linguajar do mundo afora. E foi isso que aconteceu. Mas o Senhor já havia me alertado, antes de tudo isso. Eu estava no meu limite dos meus limites, era uma pessoa muito cheia de enfermidades, estava infeliz, muito triste com a minha vida espiritual, estava, assim, sempre fui uma mulher de muita fé, na igreja, de oração, mas dentro de casa eu falhava muito, eu não tinha sabedoria como esposa, como mãe, até principalmente como esposo, para lidar, para fazer com que o meu casamento fosse diferente, fosse com que o meu esposo se sentisse bem em estar ao meu lado. Eu achava que ele, por ele me amar, ele entendia os meus problemas, então eu sempre fazia de tudo para ser a melhor pessoa lá fora, mas trazia os meus problemas, as minhas angústias, as minhas aflições para dentro de casa. Então, quando eu chegava dentro de casa, eu desabava, derramava sobre ele todas as minhas mágoas, todas as minhas aflições, e assim foram por longos anos. E ali, irmãos, eu fui me tornando aquela mulher rixosa, aquela mulher que não tinha alegria, não tinha expectativa de vida, não tinha vontade de sonhar, sempre muito depressiva, muito opressa. E meu esposo foi suportando tudo aqui. Foi suportando, ele achava muito bem que eu fosse para a igreja, porque ele achava assim, pelo menos ela indo para a igreja, ela vai melhorar. Mas aí eu estava lá, estava bem, eu voltava, o problema vinha junto comigo, ou estava me esperando aqui dentro de casa, por muitos anos. Até que um dia, meus irmãos, eu sempre pedia para Deus que eu queria mudar, eu sempre orava.
todas as vezes que eu machucava, todas as vezes que nós tínhamos conflitos, assim, não que sempre fosse eu que causasse, né? Porque nós sabemos que um casamento, conflitos entre um casal, a maioria das vezes sempre vai ter um motivo, ou um ou outro, né? Nem sempre vai ser só um que é o causador desse conflito. E eu tomei um propósito, né? Fiz um propósito com Deus de fazer uma campanha em favor do meu casamento. Nós não conversávamos, nós não dialogávamos, e durante anos, sempre os diálogos sempre era eu que chamava. E às vezes quando eu chamava ele para conversar, eu desabava, falava das minhas angústias, falava, né, da minha aflição, da minha tristeza, porque eu ia para a igreja sozinha, eu sou evangélica e ele é católico. Então aquilo me afligia e eu queria que Deus fizesse alguma coisa. Então sempre eu jogava para ele essa situação, para o meu esposo. E aí eu entrei num propósito, irmãos. Consegui fazer aquela campanha, não quebrar aquela campanha por 9 quinta-feiras em prol do meu casamento. Eu estava ali na frente de um trabalho da igreja, né, do círculo de oração, e eu estava decidida, irmãos, a clamar por Deus por uma saída. Havia muitos anos de sofrimento naquela situação e eu percebi a tristeza do meu esposo, né, a angústia dele, o desgosto dele, por conta do meu comportamento com ele. Sempre eu achava assim, que, né, às vezes eu desabava, né, tratava ele mal. À noite eu achava que ele tinha que me dar carinho, me dar atenção. E ele sempre falava que as coisas não eram bem assim. E às vezes eu pedia perdão, ele me perdoava, né, dizia que me perdoava, mas ele guardava ali no coração. Irmãos, e aí eu terminei aquele propósito. Só que no decorrer dessa campanha eu fui percebendo que meu esposo estava cada dia mais estranho, mais distante, mais diferente. Porém, eu acreditava que Deus ia fazer um milagre, né? Que eu ia ter a resposta de imediato dentro daquela campanha, daquele propósito. Pensava, já fazia tantos anos que eu não conseguia, né, ser fiel em não quebrar uma campanha, né, e por aqueles dias eu estava buscando com muita intensidade, né. Eu queria estar na igreja, quase todas as oportunidades que eu tinha, eu estava ali orando, chorando dentro desse propósito. E aí quando terminou a campanha, que logo que terminou, um mês depois que havia terminado, a minha ansiedade era grande pela resposta de Deus, né? Eu tinha aquela ansiedade de saber qual que era a resposta de Deus. E o meu esposo estranho, calado, ele não vinha mais almoçar em casa, né? Eu percebi que cada vez mais ele estava distante de mim, até que um dia aquilo foi me afligindo, né? Eu mandei um áudio para ele e falei para ele que a gente tinha que conversar, porque não dava para a gente viver daquele jeito, né? Que a gente tinha que... Nós tínhamos nossos filhos, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, mas que eu queria muito conversar com ele, que a gente precisava se acertar. E ele não me respondeu nada, mas passaram-se uns dias, ali ele pediu para conversar comigo, né? Falou, já que você quer conversar, né? O diálogo que você tanto quer, então nós vamos ter hoje. E naquele dia eu senti minhas pernas faltaram, eu senti um frio na barriga, porque eu percebi que a conversa ali não ia ser uma conversa agradável. Mas ele foi muito calmo, e o que ele falou para mim é que ele queria separação porque nós éramos separados desde o início, que eu não era feliz, ele também não era, e que eu não mudava, né, o meu gênio, né, o meu caráter não ia mudar, ele não acreditava mais em mim,
Ele não queria mais sofrer, né? Foram 16 anos sofrendo, ele não queria mais sofrer tudo aquilo. E que a saída era a separação. E eu desabei naquele momento ali, irmãos. Eu entrei em desespero, a minha fé entrou em colapso. Eu comecei a chorar muito, muito. E eu falava para ele, né? E ali eu dizia, mas falava, ele não entendia, mas eu falava, Deus, essa é a resposta da campanha. Essa é a resposta de todos os anos que eu orei, que eu clamei por o meu casamento, por a transformação. Agora, essa é a resposta. E eu falava para ele, né? Eu me humilhei ali, pedi muito para que ele não fizesse aquilo comigo, mas ele falava que não, né? Ele calmo ali, né? Muito ciente do que ele estava falando, ele dizia para mim que para mim aceitar, para que eu precisava aceitar, que não dava mais. E eu falava para ele nossos filhos e a nossa vida, nossos sonhos. Ele, não, eu não quero mais a vontade de Deus. Eu sei que eu não estou fazendo a vontade de Deus, mas eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver ao seu lado, acabou, né? O meu sentimento por você morreu. Irmãos, eu passei por todas as fases que muitos aqui nesse grupo, muitos neste canal passaram. Foram desesperos, ansiedades. Eu fiquei muitos dias sem conseguir comer direito, né? Eu perdi o chão, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia ver nada além do que chorar. Então, às vezes eu saía, né? Logo Deus preparou umas irmãs para me ajudar em oração. Às vezes eu saía, se eu ia na rua, se eu ia, vinha aquela ansiedade tão grande, aquele desespero. Eu tinha que orar, eu tinha que ir para um banheiro orar, eu tinha que voltar para casa para orar. Então, eu só me acalmava quando eu orava. E aí o Senhor me acalmava e aquilo demorava algumas horas, voltava tudo de novo aquela ansiedade, aquele medo de ter que passar por aquilo. E assim foram 15 dias, porque devido a essa minha insistência com ele, né, ele ainda ficou dentro de casa por um mês, né, essa insistência em retornar ao casamento, nós começamos a discutir e aquela pessoa calada, né, aquele homem que guardava no coração, ele começou a jogar fora. Então ele falava muito para mim que eu tinha destruído meu casamento, que eu não tinha sido sábia. Aquilo para mim era o fim. O inimigo se aproveitava daquela fala dele para jogar setas na minha mente. Então, assim, eu penso, aqueles pensamentos de dizer, o que valeu? Valeu a pena você orar? Valeu a pena você se colocar todos esses anos, clamar? Você é uma tola, você destruiu teu casamento, você nunca vai conseguir, você é um fracasso. Então, vinha aquelas coisas na minha mente e eu entrava em desespero. E eu falava, Deus, eu não aceito. Então, assim, foi uma guerra espiritual onde eu ouvia a voz do maligno contra a minha vida, me acusando, do acusador, mas eu também, Deus me dava a graça de poder ouvir a voz do Espírito Santo me acalentando, me acalmando, dizendo para mim não dar ouvido para aquelas coisas, porque Ele estava comigo. E ali eu vou resumir muito, né, porque assim, foram muitas coisas que aconteceram, mas eu lembro que a primeira atitude, né, algo que me marcou muito na minha vida, foi a batalha espiritual dentro da minha casa. Porque durante todos esses anos eu não tinha coragem de orar com autoridade para expulsar o mal de dentro da minha casa. Então o mal ele foi se alastrando, ele foi ficando dentro de casa, né? Aqueles demônios, aquelas opressões. Então eu comecei a orar a partir daquele momento, expulsando, né? A enfermidade, a depressão, a ansiedade, tudo aquilo que estava ali alojado dentro da minha casa. E eu orava, né? Ele já passou a dormir em outro quarto, só que eu percebi que tinha algo mais. Alguma coisa mais grave estava acontecendo. Que não era apenas só o querer, né, da separação. Então um dia eu acordei de madrugada, né, e eu peguei assim, observei que ele, né, estava conversando
no WhatsApp, muito interagindo ali de uma maneira que eu achei muito estranho, mas perguntei para ele falou que não era nada, né, que a gente, para mim dormir. E assim, irmãos, eu comecei a desconfiar que tinha algo mais. E aquilo que eu mais temia, né, que eu sempre dizia que eu suportaria tudo, né, que se acontecesse uma traição entre nós, eu não suportaria, não perdoaria. Então, assim, quando eu comecei a perceber isso, eu pedi para Deus, falei, Deus, eu quero que o Senhor me mostre. Perdão, irmãos. Não me deixe enganado. Me mostra o que está acontecendo. E ele tinha mudado a senha do celular dele, né? Tinha alterado a senha para eu não ter mais acesso. E uma certa madrugada eu acordei por volta das 3 horas, eu já estava em campanhas de oração de madrugada. E o Senhor me despertou naquele dia e falou muito forte ao meu coração, você quer saber? Então vai até o quarto onde ele está que eu vou te mostrar. E quando eu fui até o quarto, ele estava dormindo, o celular dele estava, né, do lado dele. E por incrível que pareça, quando eu peguei o celular dele, o celular estava desbloqueado. Então, assim, eu consegui ter acesso. E eu fui, assim, já tinha percebido, né, o nome daquela pessoa ali, já fui, pelas vezes que eu peguei ele conversando, eu fui diretamente ali naquele nome daquela mulher e ali eu descobri que ele estava conhecendo uma outra pessoa. Eu desabei naquela madrugada. Eu coloquei meu rosto no chão e eu gritei. Eu lembro que no quarto, eu fui para um outro quarto e ali eu chorei muito. Falei, Deus, eu não acredito que o Senhor vai me permitir passar por mais essa. Tudo que eu estou passando, agora isso eu não vou suportar. E assim, eu não tive ação de guardar aquilo para mim. Logo eu já fui atrás dele, já perguntei para ele o que estava acontecendo e ele ficou muito nervoso ali. E ele falou que o motivo daquilo, de estar acontecendo aquilo tinha sido eu que não tinha tido sabedoria. Aquilo doeu muito, irmãos, doeu muito. Eu lembro que naquele dia eu peguei meu filho de 2 anos e meio, peguei o carro, eu não tinha chão, era por volta de quase 6 horas da manhã, eu peguei o carro e fui para a casa de uma irmã. E ali no portão da casa dela, ela abriu o portão, o esposo dela me recebeu. Eu cheguei, entreguei meu filho para ela e me debrucei ali com o meu rosto no chão, chorando. Pedi que ela orasse por mim, porque eu falava que eu não ia suportar aquela dor. Então, foi muito difícil ali naquele decorrer daqueles dias, né? Ele pedia para me guardar aquilo em segredo, que eu não tinha que falar para ninguém, que eu não tinha que expor aquela pessoa. Então era difícil demais ouvir tudo aquilo, e a gente discutia muito, né? Eu não queria pôr na cabeça dele que ele estava errado, que ele estava adulterando, que ele estava em pecado, que não era aquilo que Deus queria, mas nada entrava na cabeça dele. Então eu pedi para Deus me mostrar, né? E Deus me mostrou algo terrível, né? Maligno que estava por trás. O Senhor falava ali que a partir daquele dia que ele ia me odiar cada vez mais, me repudiar e que eu só orasse. Então ali foi um mês até ele sair de casa. Quando eu entendi que não tinha jeito, que eu não ia suportar, mas foram dias terríveis, onde ele estava transtornado, aquela mulher não deixava ele em paz, cada hora que ela entrava no WhatsApp para falar com ele se transformava. Então muitas vezes na minha frente ele conversava com ela, eu começava a chorar, eu vinha para o quarto e começava a orar, e aquilo fazia com que ele tinha mais raiva de mim, mais ódio. Então, assim, era uma guerra muito forte até que Deus tirou ele, né? O Senhor falou que ia tirar ele e ele foi para um apartamento. E eu comecei ali, entrei, ali já comecei a procurar ajuda. Entrei na internet, procurei ajuda, algum conteúdo que pudesse me ajudar a pelo menos a pensar em como agir, como reagir, porque eu estava muito mal. E eu lembro muito, irmãos, que algo que marcou minha vida foi quando uma irmã
aqui do meu município, mesmo a minha cidade, uma irmã da fé, ficou sabendo da minha situação e Deus tocou profundamente no coração dela para ela vir me fazer uma visita. E ela havia passado pelo deserto da separação, ela havia conhecido os canais de restauração, ela havia, foram 3 anos de deserto, de muita insistência, de muita oração, e Deus havia restaurado o casamento dela, trazido o esposo dela de volta. Então, quando ela veio até mim, ela vinha com uma bagagem muito grande de experiência. Eu já tinha 1 mês ali que eu também já estava buscando algumas, eu já tinha assim iniciado, uma busca de uma ajuda por meio da internet, do YouTube, de autoajuda, de pregações que falassem sobre o tema. E ali ela foi me dando ali, ela me ensinou todos os caminhos que ela percorreu, as pessoas a qual ela havia buscado ajuda, o canal do Encorajando Mulheres, Ana Paula, e foi através dali, ela me mostrou o caminho. Você quer realmente que Deus restaure, você precisa lutar. E o caminho é esse. Primeiramente, Deus vai restaurar você. O Senhor está te colocando num processo para te transformar. E só depois que você estiver pronta, Deus vai restaurar o seu lar. E ela sempre falava assim que Deus ia fazer isso muito mais rápido do que ela, porque ela demorou muito tempo, quase 2 anos, se eu não me engano, para ela realmente se posicionar como Deus queria. Até então ela não conseguia. Mas em 1 mês eu já tinha um pouco de bagagem, eu já tinha lido aquele livro, Como Deus vai restaurar o seu casamento, se eu não me engano, este livro. E assim, nós foram meses de luta travada, meses. Eu entrei em oração, eu comecei a orar em favor que meu esposo viesse ser liberto daquela mulher. E eu comecei a aceitar. E aquela pessoa triste, quando ele saiu, ele me entregou, foi até meus pais, falando que eu era que eu me cuidassem, porque eu era doente, estava depressiva, que ele tinha medo de fazer alguma besteira, eu havia tentado mesmo fazer besteira. Então, irmãos, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a mudar, foram ali dentro de 1 mês, com 1 mês o Senhor respondeu, me deu a primeira resposta. Quando eu voltei a me alimentar, o Senhor falou que Ele restauraria meu lar, que Ele tinha permitido para Ele me transformar, para que isso viesse a ser de exemplo para a minha vida, usando um vaso que não sabia nada sobre a minha situação, que meu lar, que a minha família pertencia a Ele, e Ele que havia tirado e Ele traria de volta. Então, e que eu levantasse e comesse, porque longa era a minha caminhada. Então, ali naquele dia eu pedi comida, eu não conseguia comer. Eu passei a comer, eu comecei a ver a vida de outra forma. Eu comecei a deixar Deus iniciar o processo de restauração na minha vida, de transformação na minha vida. Eu comecei, eu conheci o canal do Alan e foi um dos canais que muito me ajudou, o Sérgio de Paula, Ana Paula também foi uma das pessoas que muito me ajudou. Cada vez que eu chamava ela no WhatsApp, ela me ajudava muito, me orientava, às vezes quando eu estava muito abatida. Foi uma pessoa assim que eu tenho muito carinho e apreço em dizer assim que nunca deixou de atender o meu chamado. E em especial essa irmã também, que foi ali os meus ouvidos, prestava os ouvidos dela para que eu pudesse falar e os ombros para que eu pudesse chorar. Então eu tenho muita gratidão a Deus, porque o Senhor não me deixou só nesse deserto. Ele me deu assim uma orientadora espiritual próxima, muito próxima de mim, que todos os dias ela me atendia, todos os dias ela me ouvia, e as experiências dela sempre eu ouvia ali e procurava colocar em prática. E foi assim 9 meses, irmãos, 9 meses de muita oração. Eu passei a ver a vida de outra forma. O meu lar passou a ser um lar abençoado. Deus expulsou, Jesus com o seu sangue lavou, limpou, expulsou toda a maldição. Eu passei a ter saúde. Eu não tinha saúde, eu não tinha paz. Eu passei a ter paz, ter saúde. Eu passei a ser uma outra pessoa.
Então, assim, eu passei a cuidar da minha casa melhor. Eu não tinha prazer dentro da minha casa. Eu não conseguia enxergar o que Deus tinha nos dado, né? O meu lar, o meu trabalho. E Deus foi abrindo as portas, me promoveu no meu trabalho. Eu passei a cuidar do jardim que nós tínhamos feito, eu e meu esposo, plantar flores, sair com meus filhos, passear. Então, assim, Deus foi me transformando de uma maneira maravilhosa. E com 9 meses, e meu esposo sempre vinha em casa ver os filhos, e eu percebia que ele estava sempre me cuidando, observando a minha mudança. Eu percebi que ele passou a vir mais vezes, percebi que ele já não tinha mais contato com aquela mulher. Deus me mostrou exatamente o dia que havia acabado, né? O Senhor usou um vaso e que falou com essa pessoa na madrugada. Quando foi cedo, ela me ligou dizendo: olha, não sei o que você está orando, mas o Senhor disse que hoje caiu por terra. E eu tinha certeza que tinha sido aquele relacionamento maligno, né? Aquele laço do inimigo que havia sido preparado para ele. Deus estava pondo um ponto final. E ele passou a vir mais vezes, só que sempre opresso, sempre muito angustiado. E eu recebi ele sempre com muito carinho, com muita atenção. A gente não conversava, mas eu sempre procurava fazer com que ele se sentisse bem dentro de casa. Ele vinha, às vezes ele dormia na sala, depois ele ia embora para onde ele estava morando. E assim foram 9 meses. Com 9 meses que nós estávamos nesse processo, eu senti de pedir perdão para ele. Porque até então eu sabia das minhas falhas, eu sabia de tudo que eu havia machucado ele, mas eu não conseguia mais pedir perdão de verdade, assim, esse perdão que era realmente a certeza de que eu não ia cometer mais aquilo. Porque eu sempre pedia perdão, mas eu sentia que eu não estava transformada. Mas aquele dia era diferente, eu sentia que eu precisava. Só que Deus me preparou porque eu sabia que eu ia ouvir tudo, as minhas falhas. E naquele dia ele ia desabafar, né? Dizer tudo aquilo que realmente eu tinha feito com ele, os pontos mais relevantes. E realmente isso aconteceu. Quando eu liguei para ele, que eu falei que eu queria conversar com ele, eu percebi que ele estava querendo voltar, que ele queria que eu partisse de mim. Mas eu cheguei e falei para ele que o motivo de chamar ele até a minha casa, até a nossa casa, era para pedir perdão para ele de tudo que eu tinha feito. Falei para ele que eu entendia, respeitava a decisão dele, que ele não era obrigado a viver ao meu lado, mas que pelo menos ele me perdoasse, porque eu não queria que nós fôssemos inimigos ou vivêssemos da forma como ele estava vivendo comigo, sempre, né, estranho, opresso. Eu falei em relação aos nossos filhos, que nossos filhos viessem ter uma boa convivência, viessem ver que nós dois éramos amigos. Então ali ele desabafou, eu chorei, né? Eu ouvi, reconheci, aceitei minhas falhas, falei para ele que eu queria que ele esquecesse tudo aquilo. E aí foi quando ele perguntou para mim se eu não pensava em um retorno, né? Se eu não pensava em uma volta. E eu falei para ele naquele momento, eu desabei, falei para ele que se tinha algo que eu mais queria na minha vida, era minha família de volta. E eu percebi ali que ele não falou nada, mas ele, naquele momento ali, ele pediu a chave do carro, né? Ele estava muito assim, desprezado, né? Sem cabelo grande, assim, uma pessoa bem abatida, bem assim, dado à vida, né? Desleixado. Ele falou que ia no salão cortar o cabelo e, e ele foi, demorou bastante. Quando ele voltou para deixar a chave do carro, deixar o carro, e ele falou para mim que né, explicou por que tinha demorado, e eu, tudo bem. E aí ele foi embora, E aquilo ali, irmãs, fiquei engasgada com aquilo. E quando foi no outro dia, eu liguei para ele e falei para ele que eu queria conversar com ele, porque ele havia me feito essa pergunta e ele sabia dos meus pensamentos. Irmãos, aconteceram muitas coisas.
mas não dá para relatar tudo porque o tempo é muito curto. E aí nessa conversa, eu fui até lá, eu nunca tinha ido no apartamento que ele morava, fui até lá e perguntei para ele qual que era também a opinião dele, a vontade dele. E aí, naquele momento ele segurou nas minhas mãos e falou para mim que ele queria voltar para casa porque os nossos filhos iam agradecer muito, né? O nosso bebê e o nosso adolescente, né? Ia agradecer muito. Os nossos filhos só tinham a ganhar. A gente se abraçou ali, né? Só que eu não sei, eu tinha algo dentro de mim que parecia que não estava ainda concreto. Mas não pela minha parte, mas eu sentia da parte dele. E ali demorou mais ou menos uma semana, né, para ele se organizar, né, fazer a mudança de volta. Aí ao mesmo tempo ele não queria vir, ele ficava, tinha dias que eu ligava para ele, você vai vir para casa? Ele, né, ficava dando desculpa. Eu estou arrumando, né? Realmente ele estava arrumando as coisas dele, organizando, e até que ele voltou, né? E até então ele não tinha ainda me conversado. Só eu tinha pedido perdão, só eu tinha abrido meu coração para ele. E no dia que ele voltou ali, ainda não tinha deixado trazido todas as coisas dele, mas ele já veio, naquele dia que ele veio para dormir, ele me pediu perdão de tudo que ele tinha feito, né? Ele falou para mim que ele havia reconhecido que tinha sido uma tragédia, ele ter se relacionado com aquela outra pessoa, que ele não havia se reconhecido, porque ele havia me cortado como uma navalha, de tanto que ele me fez sofrer, né? Ele não teve dó de mim, das crianças, aquilo doía muito para ele, que estar longe da gente era muito difícil, que ele sentia muita falta de estar em casa. Então, assim, foram coisas ali maravilhosas que eu ouvi, né? Que Deus já havia falado por boca de um vaso que eu ouviria tudo isso da parte dele, que ele reconheceria. Então ali eu louvei a Deus, a gente se abraçou, foi algo lindo. E para mim eu achava que o meu deserto tinha acabado ali, que tudo estava resolvido, né? E aí eu vou entrar na segunda parte, mas até aí eu, né, abracei aquela bênção e meu esposo volta a passar a morar junto com a gente. E aqui eu encerro, né, meu primeiro testemunho, glorificando a Deus por o início, né, pelo final desse primeiro processo, porque Deus trabalha por meio de processo. Então, para que todo o processo aconteça, tem que ter um início, meio e fim. Então, Deus estava ali, né, dando o início de um novo processo que eu vou passar a falar no segundo áudio, louvando a Deus, né, testemunhando o que aconteceu agora, nesse segundo momento, o retorno do meu esposo, as experiências que eu passei, né, o repúdio que eu tive que suportar e o deserto dentro de casa. Isso eu vou relatar no segundo áudio. Fiquem com a paz do Senhor Jesus e louvado seja o Senhor, porque Ele restaura, Ele transforma, Ele liberta e o lar e a família é projeto de Deus.